Aleluia. Quem está feliz aí? Se você está muito feliz, você está empatado comigo, meu amigo. Tem dia que eu empato com quem está triste, mas hoje está diferente, aleluia. Quem está feliz de verdade, diga aleluia. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar nessa hora por essas ofertas. Pai, no nome de Jesus, são homens que administram, mas é o Senhor que recebe. Multiplica, Deus, sobre a vida de cada um dos semeadores. Abençoa a vida de cada um que não conseguiu fazer, mas adoraria fazer. Senhor, que a multiplicação dessas sementes superabunde na vida de cada um dos semeadores e traga avanço para a sua igreja, por chamada Poema. O Senhor não precisa, Senhor, de oferta, mas essa estrutura e as estruturas sim. E o Senhor chamou o seu povo para fazer isso, para empurrar, para ser propulsão de estabelecer igreja em cidades, estados, países e enviar os missionários. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus amigos, minha última sessão aqui, nessa passagem de novo de 10 dias. Daqui a pouco eu já estou vazando, mas não dá nem tempo de sentir saudade. Daqui 20 dias estou de volta. Encontrei minha esposa aqui, estou tão feliz. A gente vai se ver onde agora? Gente, essa vida não tá não. Meu filho tá chorando, meu filhinho tá chorando. Fala pra minha mãe assim: pega na minha mão, vovó, eu não tenho mais pai nem mãe. Cara, puxou eu, não é possível, cara. Gente, eu tenho uma palavra muito maravilhosa. Talvez você esteja esperando por ela há muito tempo. Ela é realmente uma palavra incrível. Ela é da parte do Senhor. Eu recebi ela do Senhor tem uns 45 dias talvez. E o Senhor, quando me deu aquela palavra, já dá aquela vontade de pregar instantaneamente. Aquele tipo de palavra maravilhosa que a gente recebe de Deus. Mas Deus falou: não, você só faz quando acabar. Eu falei: quando acabar o quê? Quando acabou toda essa reforma, toda essa restauração, todo esse alinhamento que eu estou fazendo em Taubaté. Você sabe, você que está por fora da história, mais ou menos em janeiro nós ouvimos a voz do Senhor. Ele falou assim: você fica 6 meses indo para o Brasil, 10 dias fica lá e 20 dias você fica aqui. E eu vou fazer algo que vai sacudir a vida de muita gente, restaurar a vida de muita gente, podar a vida de muita gente, edificar a vida de muita gente, consolar, exortar a vida de muita gente. Foi realmente uma reforma extraordinária. Nós estamos 93 dias trabalhando bastante nisso. Não tinha como fazer isso sozinho. A Érica é uma pessoa extraordinária trabalhando comigo nisso há 17 anos. Hoje nós temos um time de pastores sensacionais. E não tinha como viver isso, né? E nesse exato momento nós estamos vivendo isso. Com a igreja de Pindamonhangaba, com a igreja de Taubaté, com a igreja de Jacareí, com a igreja de São José dos Campos. E daqui a pouco a gente continua fazendo esse trabalho em outras Poemas. Mas o Senhor falou: quando algo tiver acontecido, você vai pregar essa mensagem. Isso aí é para matar a nossa ansiedade, né? Deus te fala antes da hora, muito tempo antes. Você vai viver algo lá na frente. Haja coração, meus amigos. E há mais ou menos um ano atrás, a gente estava numa reunião de pastores. E nessa reunião o Senhor tinha dado uma palavra profética para nós: eu vou ajustar Taubaté. Eu vou podar para que ela dê mais frutos ainda. E quando eu fui explicar para os pastores, eu não tinha palavras para explicar a forma que Deus tinha soprado aquilo no meu coração. Aí eu falei: gente, sabe quando tem aquele gráfico de trade, day trade ou swing trade, um ativo da bolsa de valores, ele vai subindo assim, daqui a pouco ele começa a andar para o lado, ele vai corrigir, ou ele cai ou ele sobe, mas sempre é um ponto de tensão que é necessário romper. Aquele gráfico mostra. E eu falei: gente, eu estou com uma sensação que Deus vai fazer isso em Taubaté. E Taubaté, gente, é uma igreja muito maravilhosa, é a igreja mais alinhada que a gente tem. Mas tudo aqui é superlativo.
É muitos ministérios, são muitas pessoas. Ontem teve a Copa Gás, cara, é muita gente jogando futebol. Então tudo aqui é grande, tudo é muito. Mas o Senhor muitas vezes Ele precisa podar para que a gente dê mais frutos ainda, amém? Então todo esse trabalho que a gente tem feito, vocês vendo a gente por aqui, é tudo isso, sentando com pessoas, ouvindo pessoas, orando a Deus, buscando o Espírito Santo, pedindo direção do Schubert, meu pastor. E Deus está fazendo coisas maravilhosas nos nossos dias, amém? E eu tenho certeza que vem uma segunda onda sobre nós. Deus trazendo grandiosa frutificação no meio do seu povo, em nome de Jesus. Salmo 126, verso 1. Enquanto você abre ou liga a sua Bíblia ou lê na tela, pede para Deus falar com você através dessa palavra. Pai, venha sobre nós com espírito de revelação, com sabedoria, dando para nós o querer e a autoridade do realizar, em nome de Jesus. Se entrou alguém fraco aqui hoje, que ele saia transbordante do teu Espírito Santo. Se alguém entrou aqui em dúvida, que ele saia com ponto de exclamação no final da palavra profética do teu Espírito sobre a vida deles. Se tem alguém com medo, com dúvida, com tristeza, o Senhor venha sacudindo a vinda dessas pessoas pelo poder do nome de Jesus, amém. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando o Senhor traz o seu povo que estava escravo, parecia um sonho. Não sei se você já viveu tempos difíceis, mas parece um pesadelo. E o pior é a hora que você acorda, você fala, caraca, não acabou ainda. Diversas vezes quando Deus está fazendo coisas para nós, você passa por um período que parece um pesadelo. Só que eu tenho uma boa notícia. Quando o Senhor restaura a sua sorte, o período muda. E agora vem um longo período de que você não vai acordar de um sonho maravilhoso que Deus está deixando você viver. Então se um dia vem pesadelo, outro dia vem sonho. Fala para o seu vizinho, se um dia vem pesadelo, outro dia vem sonho. Aleluia. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Ei, até o seu vizinho vai falar, não sei o que está acontecendo, mas na casa do meu vizinho está indo tudo bem, aleluia. É isso que diz o texto. As nações vizinhas falaram, caraca, aquele povo está brilhando, está reluzindo. Vamos lá alguém, gente. Eu vou te levar para passear, Érica Barreto. Vou pegar na sua mãozinha e nós vamos ficar como quem sonha. Porque você pegou na minha mãozinha e a gente ficou como quem teve pesadelo. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ei, quando Deus me chamou da droga, minha mãe ficou como quem sonha. Quando o Brunão Tremembé estava aqui, transição do Influa para Poema Tremembé, a mamãe dele estava sentada ali onde ele está, e o rostinho dela estava como quem sonha. Pensa numa crente que orou tanto por um menino lazarento, que agora é uma benção. Eu estou falando dele porque eu sou igual, né, gente? Eu venho da mesma história. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Só que, gente, existe um antes desse dia. Fala comigo, antes da vitória, tem uma historinha que a gente precisa saber. Vocês pensaram que a vitória ia ser plena nessa noite. Ô, meu filho, aqui é poema, cara. A poema a gente prega mesmo, a palavra de Deus, aleluia. Eu estava dentro do carro, gente, esperando a Érica sair de algum lugar. Lá na Flórida é muito, muito, muito quente. Então se você está dentro de um lugar tem ar-condicionado, está dentro do carro tem ar-condicionado, mas não dá nem para ficar fora. Eu estava dentro do carro ali esperando a Érica, de repente o Senhor sopra assim, ó, opróbrio. Falei, o quê? Opróbrio. Eu vou remover o opróbrio do meio do meu povo. Eu falei, Deus, mas que palavra esquisita.
Essa é a segunda vez em 25 anos que Deus me sopra uma palavra esquisita e depois me dá uma revelação em cima dela. A primeira vez foi estultícia e a segunda vez foi opróbrio. E foram só essas 2 vezes que Deus falou assim. O Senhor falou: se lembra de opróbrio? Falei: me lembro do Senhor removendo o opróbrio. Eu tenho isso vagamente na minha cabeça. Está em Josué 5:9. Vou ler na Nova Almeida atualizada. E disse o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vocês o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Na NVI, hoje removi de sobre vocês a humilhação. Gente, quando você fala humilhação, todo mundo já foi humilhado. Não é nada não. Mas o opróbrio é forte. Não é humilhaçãozinha. Tipo, alguém foi fazer você soprar o bolo, jogou na sua cara. Ou você foi encaminhar uma fofoca para alguém e encaminhou para a própria pessoa que estava falando com você. Um dia eu estava falando com um pastor. Eu estava dando uma brigadinha com ele no WhatsApp. Daí ele encaminhou para mim. Eu falei: ô louco, mano. Daí ele: caraca, escreveu. É que eu fui mandar para o meu pastor. Eu falei: é 2 contra 1, vou mandar para uma galera também. Aí já acabou a briga, a gente começou a dar risada. Opróbrio significa vergonha, desonra, humilhação pública, reprovação moral e social. Esse termo é muito forte e fala de algo que mancha uma reputação ou dignidade de alguém. Opróbrio é onde você for, você é chamado pelo seu pecado. Qual era o nome da mulher que tinha um fluxo de sangue? Ninguém sabe. Qual é o nome da samaritana que tinha vários homens e agora estava lá com Jesus? Você sabe que no mundo, ou você é conhecido pelo poder que você tem, ou pelo pecado que você carrega. Na igreja muita gente fala: aquele irmão super rico, aquele lá já casou 5 vezes. Você é conhecido ou pela honra que você tem, ou pelo opróbrio que você carrega. A partir de hoje, ame pessoas pelo nome delas, pela promessa que Deus tem para elas, não pela conta bancária que ela tem ou pelo pecado que ela já venceu. Mas muitas vezes não tem como você dividir uma pessoa do opróbrio. Pensa comigo, o apóstolo Paulo, pregando numa noite como essa, ele se tornou um apóstolo, mas antes ele era exímio perseguidor da igreja. Ele era cúmplice da morte de Estevão, que foi apedrejado. Ele estava lá decretando: vamos lá, apedreja esse cara. Será que num dia, no final de um culto como esse, não chegou uma jovem e falou: você pode orar por mim, apóstolo Paulo? Eu tenho uma dor muito grande no coração. Qual é, minha filha? Meu pai se chamava Estevão e ele morreu apedrejado. Onde estava Paulo, com a honra que o Senhor lhe deu, o opróbrio aparecia para acusar. Mas eu tenho uma grandiosa notícia para você. O Deus que tira você do pecado é Deus que depois tira o pecado de você. O Deus que te tira do Egito é o Deus que depois tira o Egito de você. O Deus que te tira da droga é o Deus que depois tira a droga da sua mente e do seu coração. O Deus que te tira da corrupção é o Deus que depois tira a corrupção de você. Primeiro ele tira você daquele lugar, depois ele tira aquelas coisas da sua lembrança. Isso é a remoção do opróbrio. Aleluia! Cara, o opróbrio é uma coisa ruim. Teve dia que eu comecei a pregar, alguém olhou daí de baixo e fez assim. Eu pude ler o lábio. O Leandro levantou e foi embora. Tem dia que você olha daqui de cima, você vê um olho quebrantado, sentindo a unção de Deus que está escorrendo. Mas tem dia que você olha para alguém e ele está te julgando. E não chora não, bebê. Se Jesus removeu o opróbrio de você, você não deve nada para ninguém. Ele já tirou você daquela condição de pecado e tirou as lembranças do pecado de você. Agora as pessoas, elas vão dar o que elas carregam.
E algumas delas vão tentar lembrar você do pecado que você cometeu. Mas a Bíblia diz em Miqueias 7, 18 e 19: o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E deve ter uma plaquinha lá escrito proibido pescar. Eu conheço um cara que diz assim: não me procure no meu passado, que eu não estou mais lá, irmão. O opróbrio está ligado ao passado de escravidão no Egito. A vergonha de um povo que foi subjugado, humilhado e ainda carregava marcas espirituais e emocionais daquele tempo. Eu tive um pastor, ele foi presidiário, se converteu lá naquele chacina, aquela 111 que teve do Carandiru. Ele era um sobrevivente. E de vez em quando você fazia alguma coisa errada na igreja, ele te dava um coice bravo. Você falava: ô louco, pastor, eu te honro, eu amo sua vida. Irmão Leandro, me perdoa. Você sabe que eu fui cadeieiro, rapaz. Jesus está completando a boa obra aqui, perdoa o pastor. Deixa eu te falar uma coisa que você não percebe. Toda vez que um homossexual é transformado, a igreja fica pressionando ele para ele perder o trejeito. Ela começa a falar: ele é efeminado, ela é masculinizada. E eu que era maloqueiro, tinha que desmaloqueirar, sim ou não? E você que é bravo? E você que é feio? Não, esse aí não tem jeito. E você que é e você que é chato? E você que arruma confusão? Você acha que é só quem é efeminado que tem que ficar masculino? Irmãos, até hoje eu estou mudando de roupa. Até hoje eu estou procurando falar mais língua portuguesa do que gíria. Até hoje eu estou procurando ser mais sensato do que briguento. Foi o meu passado. Então Deus me tirou daquele lugar, removeu o opróbrio de mim, mas existem resquícios que às vezes tentam vir à tona. Então vamos nos aprofundar mais um pouco para a gente entender isso. Deus hoje está retirando pecados passados, acusações, vergonha, tirando humilhação, restaurando dignidade, identidade e começando um tempo novo sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas a igreja manja de maldição, irmão. Pensa numa igreja que manja mais de maldição do que as religiões afro. É a igreja evangélica. Você sabe que na macumba não se fala tanto de maldição hereditária quanto na igreja evangélica, né? Os crentes parecem que adoram a maldição hereditária. O que tem de ministério para resolver maldição hereditária, gente, tem mais do que ministério de evangelismo. Tem mais do que ministério de pastoreio. Credo, Leandro, você é contra isso? Sou contra se você depende dele a vida toda. Sou a favor se isso acontece no início da sua vida. Todo mundo que se converte precisa de um discipulado pesado. E provavelmente você tem que passar por um processo de cura interior. Agora, irmão, você ter 15 anos de crente e sempre jogar a culpa no diabo quando você faz M, você tá de sacanagem, né? Você já viu aquele reel que vê uma mocinha cega e ela fala, ela vem com R$100 comprar pão. Moça, tem R$50 aqui? O diabo vem do lado do cara e fala que tem 50, o cara, só tem R$10. O diabo falou: louco, velho. Mano, o cara é mais endemoniado que o diabo. Tem coisa que a gente faz, Jesus vem e fala: que é isso? O diabo fala: eu nem falei nada, ele fez sozinho. Vamos lá, alguém, gente. Você não era assim, não? Eu tô ligado que teve dia que o diabo nem tava perto de mim. Fiz sozinho. Ainda levei gente comigo ainda. Levei a Érica junto. Sangue de Jesus, gente. Êxodo 20. Então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, gente. Porque crente não gosta de ler Bíblia, não. Crente gosta de gente esquisita que faz esquisitice e diz que é o Espírito Santo se movendo. Ou crente gosta de irmão caixinha de promessa, que é fofo, lindo, maravilhoso, só prega a parte docinho do evangelho. Os crentes gostam dessas duas coisas. Então presta atenção, tem crente que não lê a Bíblia, mas escuta esse povo. Tem o crente que lê a Bíblia, mas não entende. Tem o crente que lê a Bíblia e entende, mas não tem coragem de pregar o que a Bíblia diz. Mas existe um povo fiel,
que lê a Bíblia, busca a interpretação do Espírito Santo, entende o que ele está falando e tem coragem de pregar, doa quem doer. Ele prega a palavra de Deus como ela é, em nome de Jesus, amém? Acho que esse povo está por aqui, sim ou não? Aleluia. Onde está você, meu amadinho? Então vamos ler Bíblia, para não falar bobeira. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles e nem prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezaram, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Diga aleluia. Tem maldição? Está escrito que tem. E vai até onde? 3ª e 4ª geração. Mas cadê o povo pregando que as bênçãos que você tem vivido no Senhor vai até a 1000ª geração? Cadê os ministérios que pregam isso? Irmão, traz muito benefício para a igreja fazer uma campanha para gente tola, porque ela fica o resto da vida sem romper. Então significa que ela vai ficar 30 anos fazendo uma campanha, 12 anos dando dinheiro para os médicos com o fluxo de sangue. Um toque em Jesus, a mulher foi curada. Pode até ter uma maldiçãozinha ou outra querendo se levantar, mas existe 1000 gerações de bênção quando você é abençoado pelo Senhor. Então uma verdade é, o que o José Marcelino Barreto, pai do meu pai, plantou no Senhor, José da Cruz Barreto colheu. Leandro Aguiar Barreto colheu. Lilian Riguete Barreto colheu. Olívia Barreto Strumiello, minha neta, colheu. É gerações em gerações. Será que a gente vai ficar só apegado à maldição e não vai entender sobre as bênçãos? Quando você vê sua avó, fala benção avó, benção avó. Fala pro seu pai, fala sua bênção. Pede a bênção, seja abençoado em nome de Jesus. Arranca a bênção de alguém que não quer dar. Eu lembro que eu saí de uma igreja, depois eu voltei lá, pastor, queria que você orasse para mim. Ele falou, não, você já foi embora, rapaz. Eu plantei um monte de coisa boa aqui, honrei o Senhor um monte de vezes. Me abençoa agora. Aí ele olhou para a mulher dele e falou, olha, as crianças cresceram, hein? Falei, me abençoa. Ele falou, rapaz, você vai ser abençoado em todo lugar. Foi uma benção ter você aqui. A verdade é que eu fiquei triste de ir embora. Falei, vai me abençoar ou não vai? Te abençoa em nome de Jesus. Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Irmão, fica tranquilo. Tem 1000 gerações sendo abençoados porque você está no culto essa noite entendendo algo muito poderoso da parte de Deus. Não é culto de Poema, não é culto de Leandro, é culto de Jeová Jiré, o Deus da provisão por 1000 gerações. É esse culto que você está, irmão. Aleluia, diga aleluia. Tem alguém queimando aí comigo? Meu Deus do céu. Quem crê aqui que Jesus é supremo? Quem crê aqui na supremacia do sacrifício de Cristo? Espera aí, cara. Então você não pode crer em mal olhado, não pode crer em feitiçaria, não pode crer em olho de inveja, não pode crer que fizeram feitiçaria para você. Sabe por que você não pode crer? Você passou pela cruz, você passou pelo sangue de Jesus. Você confessa com as suas atitudes que Jesus é o único salvador da sua vida, com a sua boca e com a sua alma. Confessa. Então pega essa, Satanás. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não há maldição para aqueles que foram abençoados por Cristo Jesus. Seu pai com a sua mãe não pode amaldiçoar você, porque o Deus Pai já te abençoou. Meu Deus do céu, gente. Estou quase explodindo. Se eu cair aqui, você termina. Você já ouviu 2 vezes já, você vai conseguir. Mas, gente, onde acontece isso?
Tem um lugar que acontece. O povo estava no Egito, o povo era escravo. Moisés sai e o povo sai atrás. Só que eles passam 40 anos em travessia. Eles ficaram centenas e centenas de anos escravos, depois 40 anos atravessando. Quando eles entram em Canaã, eles não têm comportamento de protagonistas, eles têm comportamento de pessoas infantilizadas. Eles eram infantis, porque eles faziam o que o Egito pedia, tinha comidinha lá. Faziam o que o Egito pedia, tinham onde dormir. Faziam o que o Egito pedia, tinham o que beber. Agora eles atravessaram 40 anos no deserto. De noite, Deus era a coluna de fogo para guiá-los e aquecê-los. De dia era uma nuvem para refrigerá-los e guiá-los. Quando eles precisavam de algo, caía maná. Um dia queriam um franguinho, caiu codornizes. Quando queriam beber água, saía água da rocha. O que é isso? Um bebezinho espiritual que todo dia precisa de uma benção. Toda semana eu venho aqui, Jesus, dá uma bencinho para mim. Você é infantil espiritual e não tem nada errado. A menos que você não tenha 15 anos de crente, né, filho? 20 anos de crente querendo maná. Tá errado isso aí. De repente eles estão pertinho da grande Jericó. Eles estão prontos para derrubar aquela muralha. O que você mais precisa? Dos rapazes fortes, dos homens brabos, testonizados. O Senhor fala, circuncida o prepúcio deles. Para você que não sabe, o documento do menino lá, você vai lá e faz um cortezinho assim. Corta embaixo, sangra, faz uma aliança. Homem gripado parece que está grávido. Imagina homem que corta o negócio. Caiu todos os homens. Ai Deus, estou aguentando. Deus parece doido, né? Na hora que você mais precisa da força dos homens, Deus vai lá e corta todos. Para mostrar que Deus não precisa da nossa força, porque Ele é todo poderoso. Então Deus é especialista em dar uma piorada antes de melhorar. Deus é especialista de acabar com as opções que você tem. Quando as suas opções ainda existem, Deus não está lá. Quando não tiver mais, saiba que só Deus é Senhor Todo-Poderoso para te livrar dessa. Então Gilgal é o lugar da circuncisão. Essa aliança ficou para trás. Essa aliança ficou para trás. Alguma hora alguém esqueceu. Então antes do povo entrar e tomar, Deus falou, eu quero aliança primeiro. Deus não abençoa antes de aliança. Por isso que Deus tem problema com o sexo antes do casamento. Porque se você come o lanchinho antes do recreio, está errado. O que Deus quer? Primeiro aliança, depois prazer. Fazemos parte de uma geração que quer prazer sem aliança. Deus gosta de aliança, irmão. Ame a aliança, porque Deus gosta de aliança. Então Deus fala, refaz a aliança que eu posso terminar de dar vitória. E a aliança estava em cortar a carne. Gilgal é o nome do lugar. Aliás, passou a ser Gilgal, porque lá Gilgal significa roda que remove. Gilgal significa um lugar de transição. Gilgal, gente, é tipo um ciclone. Você chega na igreja e aceita Jesus. Ai, que beleza. Sua vida começa assim, ó. Vai saindo tudo fora do lugar. Você fala, meu, acho que eu entrei na religião errada. Pensei que ia melhorar, tá piorando tudo. E vai emprego, e vai amigo, e vai gente que não... O negócio vai quebrando tudo. Sabe o que acontece? Você fala, tá louco, meu, se soubesse disso nem tinha ido na igreja. Só que quando a roda para de rodar, as coisas estão em novos lugares, de um novo formato, de um novo jeito. Porque os crentes da Poema amam uma palavrinha assim. Ai, qual que é a nova estação? Qual que é a nova revelação? Ei, para entrar no novo lugar, tem que ter um novo formato e uma nova mentalidade. A roda de Deus, ó, roda a roda. Oi, vai rodar, meu filho. Roda. Vai rodar, irmão. Fala pro seu vizinho, já rodou. Cara, vai rodando, que o labirinto fica até torto. A labirintite até desanima de entortar. Você fala, meu Deus, quando é que vai acabar isso? Quando o processo se completar. O povo foi circuncidado.
A vergonha foi removida. E a bênção de Deus, ela quebra maldições. O povo antes se movia como escravo até esse dia. A partir de agora se move como povo da promessa. Repete comigo, todos precisamos de Gilgal. Você precisa de um processo, irmão. Eu só queria meu casamento. Não queria ser missionário nas nações, não queria ser pastor, não queria plantar igreja, eu só queria meu casamento. Tadinho, sabia de nada. O que eu pedi era a menor parte de tudo que Deus desejou fazer. Mas foi Deus fazendo a roda rodar, irmão. O negócio foi ficando doido. Deus não quer apenas te tirar do Egito. Ele precisa tirar o Egito de você. Aqueles homens entraram em Canaã, o que eles iam fazer? Ia procurar alguém para eles serem escravos. Quando Deus corta aqueles homens e acaba com as possibilidades daqueles homens, Deus está dizendo: eu sou o Senhor de vocês, e eu provi para vocês por 40 anos, mas agora eu não vou prover mais, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Josué 5,12 diz assim: o dia que eles comeram pela primeira vez o fruto da terra, o maná cessou. Irmão, chega uma hora que você cresce, a vida adulta chega. Vem boleto, vem imposto de renda, vem impostos e impostos. Tem que cuidar de filho. Daqui a pouco o seu pai fica velhinho, você cuida do pai também. Daqui a pouco você fala: caraca, eu só queria ter o meu dinheiro para meter o meu PlayStation, agora tudo que é seu é da sua família inteira. Pensa uma vida adulta que é difícil para os homens de hoje em dia. Pensa, você era um cara sozinho feliz, agora você é corporativo, você é uma corporação inteira. Pai, mãe, sogro, sogra, filho, neto, bisneto, genro, que treta. Deus te livre, irmão, fique solteiro, como disse Paulo. Ninguém quer falar amém, né? Deus faz a gente livre, a gente quer um rolo. Tem gente orando para entrar nesse rolo. Israel acabou de atravessar o Jordão, gente. Estava entrando na terra prometida. Se ele não circuncida, os homens não rompiam. Agora presta atenção, Deuteronômio 10, versículo 16. Olha isso. Isso aqui é muito forte, do coração de Deus para o seu coração. Circuncide os seus corações, portanto, e não sejam mais obstinados. A maior circuncisão Deus não vai fazer no seu prepúcio, a maior circuncisão Ele vai fazer dentro de você. Deixa eu te falar por que as... Leandro, você falou de maldições, eu não concordo, agora eu te pego. Deus te livrou do pecado, sim ou não? Deus livrou o pecado do seu coração agora, sim ou não? Mas se você fica lembrando, se você fica flertando, não é Deus que não fez, é você que não teve uma transformação de entendimento. Eu acredito que tenha mais gente que precisa de psicólogo do que de processo de cura interior. Que o processo de cura interior, você pega uma folha e escreve todos os pecados que você fez, e depois ora e põe no fogo. Pode fazer isso quantas vezes você quiser. Se Deus não remove o opróbrio da sua mente, das suas emoções, da sua cabeça, onde você for, suas maldições vão junto com você. Agora quem é que faz? O diabo? Não, a minha mente. Remover o opróbrio é Deus falar quem eu sou desde antes da eternidade. Permanecer no opróbrio é deixar que Taubaté defina minha identidade. Ei, nessa cidade aqui eu arrebentei com a minha vida. Nessa cidade aqui eu acabei com tudo. Nessa cidade eu me separei 6 vezes. Nessa cidade eu casei 3 vezes com a mesma mulher. Nessa cidade aqui eu já corri do bandido, corri da polícia. Mas foi nessa cidade que Jesus começou a me fazer correr atrás de almas e de vidas e de pessoas. Mas é lógico que teve algum momento, meu amado irmão, que eu não me sentia pastor. Isaías 61, versículo 7. Em lugar de vergonha que sofreram, o meu povo receberá porção dupla. Em vez da humilhação, eles se alegrarão na herança. Você não nasceu para ser humilhado, você nasceu para ser filho. Não nasceu para ser escravo, nasceu para ser herdeiro, aleluia. Mas me escute,
Em 1999, eu tentei o suicídio no dia do meu aniversário de 20 anos. Eu estava drogado por 15 dias. E no dia do meu aniversário eu falei, cara, o opróbrio sou eu, né? Minha mulher sumiu no meio da noite junto com a minha filha, que hoje é casada e me deu 2 netinhas. Minha mulher sumiu porque eu cheguei quebrando a casa. Quando eu abri a geladeira na hora de café da manhã, só tinha água e drogas. Tinha alguma bebida, cachaça. Era dia do meu aniversário, dia de 20 anos. Falei, cara, não aguento mais minha vida. Fui tentar o suicídio. Tentei por 3 vezes. Deus levanta um profeta, ele aparece no meu salão de cabeleireiro. E ele chega lá dizendo assim: Deus mandou eu vir na rua Dr. Jorge Winter, número 311, um jovem de estatura média, atender pelo nome de Leandro. Eu sei que é você. Olhei pra cara dele e falei, esse cara é bruxo, mano. Certeza. Ele falou assim, sua sepultura tá aberta. Você ia ter morrido essa manhã com uma faca enfiada na barriga. Comecei a tremer. Aí eu pensei assim, se você enviou ele aqui, Deus, ele tem que saber o que eu penso. Só o Senhor é onisciente. Você não se matou porque você tinha medo de morrer para o inferno. É verdade ou é mentira? Quando eu disse é verdade, eu já caí endemoniado e levantei liberto. O Senhor me libertou num único dia. Da droga, da bebida, de todas as coisas num único dia. Mas não do opróbrio. Eu andei mais alguns anos debaixo do opróbrio. Agora eu virei líder. 2001, evangelista, ordenado na igreja. E talvez lá para 2002, eu lembrei dessa história. Da onde vinha meu opróbrio? Meu pai Zé Barreto, Cida Barreto, tiveram uma segunda filha depois de mim. O nome dela era Lilian. É o mesmo nome que eu dei para minha filha, até foi em homenagem. Essa menininha foi levada um dia no hospital e deram um remédio errado para ela. Ela morreu por 15 minutos e ela voltou a viver. Quando ela voltou a viver, ela cresceu com uma vida vegetativa, sem falar, sem ouvir, sem enxergar. Ela durou 10 anos. Ninguém nunca me explicou, porque eu tinha de 6 para 7 anos quando isso aconteceu. Ninguém nunca me explicou exatamente o que aconteceu. Eu tinha uma minha irmãzinha que começou a sorrir para mim, agora ela virou um robozinho. Então quando eu tinha 8 anos de idade, eu repeti a 2ª série do primário. E eu me lembro que no ano seguinte, quando vai começar as aulas, tô eu repetente lá na 2ª Z. Aí entrou uma professora, que era a minha. Tinham 4 repetentes, 2 meninas e 2 rapazinhos. Ela olhou para a primeira menina e falou, aquela mocinha ali, uma das mais preguiçosas que já vi, por isso que repetiu. A outra ali também, parecida muito com ela. Aquele outro menino ali ficou tão doente ano passado, que é por isso que ele não passou de ano. De repente ela vira para mim e faz assim, ó. Mas aquele aluno ali, Leandro, é o aluno mais burro que eu conheci em toda a minha vida. Vocês podem rir que eu já estou curado, mas fala isso para uma criança de 8 anos e você destrói ela para sempre. O resto da vida, irmão, quando minha vida não ia dar certo, o que eu pensava? Sou burro. Ah, vem fazer uma prova. Eu nem vou, sou burro. Nem terminei o 2º grau porque eu sou burro. Só que vinha um paradoxo. Eu percebia uma certa inteligência que não era normal de um burro. Mas toda vez que eu precisava do punch, da identidade, de olhar no olho das pessoas e sentir dignidade, eu não tinha, eu baixava a cabeça. Então eu nunca ia poder ser um pastor, porque alguma hora a igreja inteira era mais inteligente que eu. Alguma hora todo mundo era muito mais que eu, então eu fui ferido pra caramba. Mas mesmo o Senhor me salvando, me tirando do pecado, faltava Ele tirar o opróbrio de mim. Então um dia eu fui fazer um psicotécnico, irmão. Lembro como se fosse hoje. Cheguei no exame psicotécnico, terminei a prova rapidinho. Fui levantar, olhei pra todo mundo assim e falei, mano, ninguém levantou, velho.
Cara, eu sou burro, devo ter feito errado aqui, deixa eu rever. Fui lá na primeira questão e fui voltando. Revi tudo, ninguém levantou. Falei, eu vou ficar de boa, mano. Vou fingir demência aqui, quando levantar a quarta pessoa, levando. Ô, gente, vocês estão rindo, mas você não tem noção do grau de sofrimento que eu tinha. Pensa um homem aprisionado. Eu lembro do braço da professora, ela era gordinha, sabe que o braço chacoalhando. Beleza, se eu sou burro, ela é gorda. Então é... Agora, pior dela é só tomar Mondiaro e eu, né? O que eu faço? Então, assim, ela venceu, tá bom. 2-1 pra professora. Que Deus a tenha, dona Lourdes. Escute isso, irmão. O quarto cara levantou, levantei, entreguei a provinha. Todo mundo sentou lá, de repente vem uma mulher. Quem é Leandro Aguiar Barreto? Eu falei, nossa, velho de Deus, cara. Fiz assim, ó. Você pode vir aqui na sala comigo? Eu falei, meu Deus, foi meio assim, ó. Tremendo, cara. Ela sentou na minha frente e falou, por que você está com o 2º grau incompleto? Vocês já sabem a resposta, né? Mas eu não respondi. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Faz 15 anos que eu aplico esse teste. Nunca ninguém foi tão bem quanto você. Você devia estudar, você devia fazer doutorado, você devia fazer mestrado. Você é muito inteligente. Eu falei, o quê? Muito inteligente. Eu falei, fala de novo, só mais uma vez. Gente, pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu sou fundador e dono de uma escola chamada B-Rock. Você sabe o que é isso? É quando Deus remove o opróbrio de você e Ele muda a sua sorte. Primeiro Ele te tira daquele lugar e depois Ele tira aquele lugar da sua vida. Aleluia! Irmão, escute isso. Eu tenho mais uma história para te contar que é muito maravilhosa. Tem um cara que vem nessa igreja. Ele é católico apostólico poemeiro. Ele vai na missa de manhã e aparece aqui às vezes de noite. Esse cara, ele é chefe de uma multinacional. Sabe aqueles caras que saem do Senai e vai fazendo tudo perfeitamente incrível até que vira o chefe? E se Deus quiser vai virar o dono da empresa, em nome de Jesus eu profetizo. Esse cara esses dias foi aplicar um desses testes, um processo seletivo. Na hora que ele está passando pelos candidatos, um molecote fala assim, ô tio, lembra de mim, hein? Ô, gente, deixa eu dar uma dica para você. Não faz isso quando você for no processo seletivo. Além de brega, você já está marcado pelo monitor. Aquele cara não pode passar, porque ele se queimou com todos os candidatos aqui. Se passar vai pensar, é parente não sei o quê. Não faz burrice, gente. A Bíblia diz que até mesmo tolo se passa por sábio quando se cala. Irmão, pode ser burro, mas faz cara de inteligente para nós, por favor. Chega na sala de aula lá onde estava aplicando, ele vê o menino. A hora que o menino joga a prova, ele falou, olha aqui, já errou as primeiras questões. Começou a dar uma tremedeira nele, um toque do Espírito Santo nele. Ele começou a sentir vontade de chamar o menino de volta e falar, cara, refaz isso. Chamou o menino de volta. Refaz isso aqui. Aí o menino refez. Foi para a segunda fase. O menino senta, faz mais um testinho lá e agora vem para a entrevista. Na entrevista o menino pisou na jaca outra vez. Quando você estiver fazendo uma entrevista e alguém falar assim, qual o seu propósito? Não fala, ai, meu sonho é ser pastor e ir para as nações. Porque essa entrevista é só se a gente for te chamar para poema, irmão. Você está arrumando um emprego. Quando alguém te pergunta o seu propósito, qual é o seu propósito da empresa, caramba? Deu para entender? Amém? Eu prego de graça, mas essas 2 dicas eu faço em 10 vezes no cartão para você não vacilar. Pergunta pro menino, qual que é o seu propósito? Ele, eu orei muito para Jesus me dar esse emprego. Meu pai teve AIDS. Minha mãe morreu também. E talvez da mesma doença.
Então aonde eu ia, todo mundo pensava que eu também tinha doença. Então ninguém quis me adotar. Mas um dia minha tia me adotou. E eu quero muito honrar minha tia. Minha tia trabalha aqui nessa fábrica. É por isso que eu quero trabalhar aqui. O cara não tá nem aí com a empresa. Esse cara põe as duas mãos no rosto e começa a chorar. E ele fala assim: eu sou reto desde o dia que eu entrei aqui. Eu nunca deixei de ser reto. O que eu tô fazendo? Ele rezou misturado com orando, né? Porque ele é um católico poemeiro. Então ele rezou orando. Daqui a pouco o Espírito Santo tocando ele, falou dentro do coração dele: ajuda esse menino. Gente, o menino hoje tem um emprego. E você sabe por que ele tem esse emprego? Porque a Bíblia diz assim: marido da viúva e pai dos órfãos é o Senhor em sua santa morada. Quando Deus remove o opróbrio de um menino, a história de AIDS, a história de adoção, a história de caos é apenas um detalhe de Deus escrevendo tudo muito certinho em meio a tantas linhas tortas da nossa vida. Isso é o nosso Deus com toda a abundância do seu amor, que não pode explicar por que Deus fez isso para a vida daquele menino. Por que Deus levantou aquela psicóloga para aplicar aquilo para mim? Gente, aquela psicóloga falando para mim: você é inteligente. Não era uma psicóloga. Para mim, eu estava num culto e tinha um profeta olhando na minha cara, falando a maior palavra profética da minha vida: você não é aquilo que te trava. Sai dessa maca, pega ela e sai andando. E sabe o mais impressionante de Deus? Ele manda o homem pegar aquilo que ele ficava travado dentro e andar. Você sabe o que é isso? Todas as marcas que um dia eu tive, Deus hoje quer que eu fale em todas as plateias que eu estou falando. Para quê? Para dizer que aquilo que me travava agora precisa correr atrás da onde eu estou indo, porque elas só fazem parte do testemunho que Jesus colocou na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Fala para o seu vizinho: hoje Deus está removendo o seu opróbrio. Fala para o seu vizinho: vou até te levar para jantar, semear na sua vida. Teve gente que não quis falar essa hora. Mão de vaca. Deus remove do opróbrio, mas não tirou da pobreza ainda, né? Lazarento. Gente, um novo ciclo começa assim que o opróbrio é removido. Após Gilgal, o maná cessa e o povo começa a comer o fruto da terra prometida. O tempo de dependência infantil agora acabou de terminar essa noite. Começa agora o tempo de maturidade, conquistas de filhos que estão caminhando sobre sua herança em nome de Jesus. Não há mais espaço para viver como vítima. Cutuca aí seu vizinho. Faz assim, ó, vizinho. Não há mais espaço para viver como vítima, porque você é filho. Fala para ele. Seja um profeta aí. Eu não estou aí perto de ninguém. Fala: você é filho. O maná cessou. Agora as bênçãos de Deus vão começar a se multiplicar sobre você. Vamos lá, igreja. Meu Deus, Maurício, eu estou voando, Maurício. Um dia vocês vão saber quem é o Maurício. Salmo 126, versículo 1. É agora que ele entra, quando o Senhor trouxe de volta aqueles que eram oprimidos, machucados, feridos. Quando Deus remove o opróbrio da vida deles, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas para aqueles poemeiros. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor na Poema de Taubaté e nas nações da terra. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Só o Senhor pode fazer isso, Deus! Tiago, vem aqui. Você me deu um relógio há 2 dias. E assim que você me deu o relógio, o Espírito de Deus disse assim: você vai devolver. Isso aqui simboliza
todo o opróbrio removido e Deus devolvendo todas as coisas que escaparam da sua mão, que escaparam do seu governo, que escaparam da sua vida. Deus falou: Lê, eu só coloquei na sua mão para você devolver para Ele e dizer: eu sou Deus que devolve sua honra, sou Deus que devolve a sua unção, sou Deus que devolve todas as coisas sobre a sua vida. Rakandarabalassi bikomadarassi andarasai romanarassi aramanás. Eu vejo você, meu amigo, libertando pessoas através da sua palavra. Eu vejo você removendo o opróbrio como alguém que arranca cipó velho das costas das pessoas. Eu vejo você desamarrando cordas velhas da perna de pessoas, quebrando algemas e correntes, porque Deus primeiro permitiu você ser um menino sonhador, depois Ele te transformou num homem que acabou se frustrando, e hoje Ele renova um coração de menino dentro de um homem experimentado. Deus traz pureza, santificação, alegria e vai te usar poderosamente na vida de muitos homens. Esse é o dia que Deus devolve todas as coisas que são suas, todas as coisas que Ele confiou nas suas mãos, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé? Quando o Senhor restaurou a sorte de Taubaté, ficamos como quem sonha. Irmãos, pensa num coração dividido que eu tenho. Coração dividido, morrendo de vontade de voltar para casa, morrendo de vontade de ficar aqui. Minha casa é em 2 lugares. Parte da minha família está aqui, parte está lá. Eu tenho que fixar meu coração no que eu vou fazer lá agora para eu não sofrer. Mas o Senhor, só Ele podia ter feito o que fez na minha vida, irmão. Já teve algum dia que alguém olha pra gente e fala: o Lê é soberbo. Eu não sou não, eu sou muito confiante. Eu já tive todos os medos do mundo diante de Jesus, e muitos opróbrios, eu só contei um, mas foram diversos. Mas cada vez que eu queria parar, Jesus falava: Lê, te chamei porque você era quebrado, e você sempre vai falar com o povo que está quebrado. Te chamei porque você era limitado, você sempre vai falar com o povo que era limitado. Eu te chamei porque você era um drogado, você sempre vai falar. Irmão, em nome de Jesus, quando o Senhor restaura a sua sorte, você se torna alguém que sonha. Eu vejo Deus trazendo um tempo de sonhos sobrenaturais sobre Taubaté. Deus está removendo aquilo que te envergonhava. Feche os teus olhos e ore comigo agora. Deus está removendo a vergonha da mãe solo que confiou num homem e ele foi embora. Deus está removendo a tristeza daqueles que gastaram sua vida na droga e na bebida. Deus está removendo aquele que se envolveu em roubo. Deus está removendo aquele que se envolveu em tráfico. Deus está removendo a dor e a mágoa de pessoas que foram amaldiçoadas pelos seus pais. Deus está removendo essa noite a religiosidade que machucou pessoas. Ele está removendo agora, removendo correntes, removendo cadeias, removendo situações impossíveis. Ele está removendo agora. Entrega a sua maca para Jesus agora. Entrega a sua muleta para Jesus agora. Entrega aquilo que te impedia até hoje de viver na liberdade. Vamos, poema, vamos. Jesus está aqui fazendo grandes milagres. Que me visite e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo.
azeite em minha cabeça e deu lugar na mesa. O meu Pai não me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai, onde só você Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou, hein? Transformou minha tristeza, me vestiu com, pôs azeite em, me deu lugar na mesa. Me enxergou na, me livrou em meus problemas, transformou. Me vestiu com, pôs azeite em, me deu lugar na mesa. O meu Pai, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que qualquer outra coisa. Um dia contigo é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Tirou toda a vergonha da nossa casa, tirou todo o opróbrio. Será que nós podemos agradecer um pouquinho ao Senhor por essa palavra, mas não somente por isso, mas pelo resgate e por tirar toda a vergonha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou em veredas de santificação, e nós estamos caminhando de glória em glória, vitória em vitória. Nos transformou e te
Aleluia. Quem está feliz aqui nessa noite? Quem vai sair daqui para um novo momento com Jesus? Levante suas mãos aí, vamos agradecer Jesus. Você que recebeu hoje uma porção do Senhor, levante suas mãos e agradeça ao Senhor e fala: Jesus, eu quero viver isso que o Senhor revelou hoje. Eu quero ser um testemunho vivo. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo são novas pessoas e têm novas histórias, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Pai. A sua palavra nos alcançou. A sua palavra e a sua presença removeu o opróbrio da nossa vida, Jesus. Não temos mérito nisso, Senhor, mas nós queremos declarar nessa noite que o Cordeiro receba a recompensa. Que o Cordeiro receba a recompensa. Pai, que os nossos GCs, que os ministérios dessa casa, que cada família caminhe sobre essa palavra. O Senhor nos faz novas pessoas. Pai, que o teu Espírito continue a boa obra que o Senhor começou em nós. Vamos, Jesus, tome o teu lugar. Nós profetizamos sobre cada casa, sobre cada família, a unção fresca do Senhor. Aquele que vai à nossa frente nunca perdeu uma batalha. Ele é o Rei dos Reis. Pai, nós te amamos. Reconhecemos, Jesus, que tudo é pelo Senhor e é para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Você que está feliz, aplaude a Jesus aí. Aplauda, celebre. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido impactado por essa mensagem, que Jesus tenha falado diretamente ao seu coração. Não esqueça que o Senhor já removeu o opróbrio da sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Povo de Deus, que essa sua semana seja uma semana incrível, que os seus lábios se encham realmente de riso e que você realmente se empodere nessa palavra em nome de Jesus.